Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo nós vamos resolver uma questão que caiu lá no vestibular da Universidade Federal de Roraima, no ano de 2019, sobre eletrostática, sobre processos de eletrização. Vamos à leitura do enunciado e depois o comentário passo a passo. No início da década de 1930, foi apresentado ao mundo a máquina que gerava altas tensões por meio da eletrização por atrito. Esta máquina foi desenvolvida por Robert Jameson van de Graaff. Em sua configuração mais usual, a máquina de Van de Graaff possui uma esfera metálica como cúpula, na qual as cargas elétricas ficam distribuídas na sua superfície. Imaginemos três esferas metálicas, de raio R1, R2 e R3, inicialmente neutras. A esfera 1, de raio R1, é colocada em contato elétrico com a máquina de Van de Graaff, em funcionamento, e é carregada no final desse processo com uma carga Q0. A esfera 1, agora com uma carga Q0, é separada da máquina e colocada em contato com a esfera 2, de raio R2. Após o equilíbrio eletrostático, a esfera 1 é separada da esfera 2 e colocada em contato com a esfera 3, de raio R3. Considerando R2 igual a 2 vezes R1 e R3 igual a 2 vezes R2, após o contato elétrico descrito, as cargas finais das esferas 1, 2 e 3 são, respectivamente. E para resolvermos este problema, vamos recapitular as ideias do processo de eletrização por contato, que é a habilidade exigida neste problema. Quando nós temos duas esferas metálicas, condutoras, de raios distintos, e que estão cada uma com uma carga elétrica inicial, aqui eu chamei de A e B, a carga inicial de A, QA inicial, e a carga inicial de B, QB inicial, elas vão ser conectadas através de um fio condutor ou simplesmente encostadas. Quando isso acontece, haverá uma troca de carga elétrica entre essas duas esferas, desde que haja uma diferença de potencial inicial entre elas. E esses elétrons, essas cargas, irão se movimentar até que o equilíbrio eletrostático aconteça, até que no final o potencial das duas esferas sejam idênticos. Aí sim, o equilíbrio eletrostático foi garantido, foi obtido. E isso vai acontecer com uma troca de carga elétrica. Então a esfera A vai ter uma carga final QA, e a esfera B vai ter uma carga final QB. Agora, pelo princípio da conservação da carga elétrica, que diz que num sistema fechado, carga elétrica existente ali é constante, já que você não consegue criar e nem destruir carga elétrica, essa soma tem que ser sempre a mesma. Aplicando essa ideia, no início do nosso problema, nesse sistema aqui composto por essas duas esferas metálicas, a carga inicial total desse sistema seria a soma da carga inicial de A mais a carga inicial de B. No final, essa soma das cargas finais de cada uma dessas duas esferas tem que ser idêntica à soma das duas no início. Por isso que nós temos a nossa primeira equação. A carga inicial de A mais a carga inicial de B é igual à carga final de A mais a carga final de B. A nossa outra condição para a resolução deste problema está exatamente na ideia do equilíbrio eletrostático. Depois que todo o processo de eletrização por contato acontecer, o fim deste processo se dará exatamente quando o potencial elétrico na superfície dessas duas esferas metálicas for o mesmo. O potencial elétrico, representado aqui por V, é calculado com a expressão K, que é a constante eletrostática daquele meio, vezes a quantidade de carga que aquele corpo possui, dividido pelo raio dessa esfera. Isso para A e B, fazendo essa igualdade, nós vamos poder simplificar nesta expressão a constante K, e ficamos com a relação ou razão que a carga final de A sobre o seu raio tem que ser igual à carga final de B sobre o seu raio. E agora nós caímos num sistema matemático de equações. Nós temos duas equações e duas incógnitas. Aí você deve estar olhando assim, mas como assim, professor, duas incógnitas? Eu só tenho letras nessas expressões. O nosso objetivo aqui é encontrar uma expressão matemática que nos permita calcular as cargas finais das esferas A e B. Então, essas são as nossas duas incógnitas. Vamos resolver esse sistema de equação dividindo toda esta segunda equação pelo raio de B. Repare que quando eu faço essa divisão, no final, QB sobre RB é o que aparece aqui, é igual a QA sobre RA. Então agora eu posso fazer uma troca. No lugar de QB sobre RB, colocar QA sobre RA.
E ao fazer isso, olha só o que nós conseguimos fazer agora matematicamente. Do lado esquerdo dessa igualdade, como essas duas frações apresentam os mesmos denominadores, nós podemos repetir esse denominador e somar os seus numeradores. Do lado direito, agora, nós temos duas frações com denominadores distintos, RA e RB. Para isso, agora, nós vamos aplicar aquelas regras de MMC. Então, colocando a carga QA aqui em evidência, está aqui ela em evidência, sobrou 1 sobre RB mais 1 sobre RA. Tirando o MMC entre esses dois caras, vai dar RA vezes RB. Agora, isso tudo dividido por RB vai simplificar RB com RB e sobrar apenas RA. RA vezes 1 vai dar RA. Está aqui. Agora vamos fazer a mesma operação com a segunda fração. RA vezes RB dividido por RA vai cortar RA com RA e sobrar apenas RB. RB vezes 1 dá RB, está representado aqui. Agora nós podemos isolar nesta expressão QA. Para isso basta simplificar esse raio com este raio. Agora, o raio RA que sobrou aqui, eu vou subir com ele multiplicando, então ele vai multiplicar a soma das cargas iniciais. E esses dois raios somados aqui, que estão multiplicando a carga QA, vão descer dividindo, de tal forma que nós vamos encontrar que a carga final, QA, vai ser igual ao seu raio, RA, que multiplica a soma das cargas iniciais, dividido pela soma dos raios dessas duas esferas. Isso para a esfera A. E para a esfera B, nós teríamos que fazer toda essa conta? Não, veja só. Para o cálculo da carga final da esfera B, nós vamos aplicar a mesma expressão que nós encontramos para a esfera A. A diferença vai estar exatamente no índice, que aqui é o índice B e o seu raio RB. Já aqui era o índice A e o seu raio RA. Mas note que nas duas expressões nós temos a soma das cargas iniciais das duas esferas dividido pela soma dos raios dessas duas esferas. Então a expressão vai ser a mesma, a única diferença vai estar exatamente no índice da esfera que você está calculando a carga final. Voltando agora para o nosso problema, perceba que pelo enunciado a esfera 1, depois de adquirir a carga Q0, ela terá mais dois contatos. Ela vai entrar em contato primeiro com a esfera 2, atingir o equilíbrio eletrostático, elas vão ser separadas, e agora a esfera 1, somente ela, vai entrar em contato com a esfera 3, até que atinja o equilíbrio eletrostático, elas sejam separadas. E ele pergunta exatamente as cargas finais dessas três esferas, 1, 2 e 3, após todo esse processo. Então vamos calcular qual vai ser a carga final das esferas 1 e 2 após o contato entre elas. Primeiro, vamos destacar aqui os raios. O raio da esfera 1 eu chamei de R. No enunciado, ele fala que o raio da esfera 2 é o dobro da esfera 1. Então, se o raio da esfera 1 era R, o raio da esfera 2 vai ser 2 Rs. Já a esfera 3, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, o raio dela é o dobro de R2. Então, no final das contas, o raio R3 vai ser 4R. Vamos aplicar essas analogias para cá. As esferas 1 e 2 vão estar em contato agora através, por exemplo, de um fio, e vai haver uma transferência de elétrons de uma para outra. A carga inicial da esfera 1 é Q0, a carga inicial da esfera 2 é nula. Ele fala inicialmente que ela está neutra. Aplicando a expressão de que a carga final da esfera 1 vai ser igual ao seu raio R1, que multiplica a soma das cargas iniciais dividido pela soma dos raios, nós podemos encontrar essa carga final, Q1. A carga final, então, da esfera 1 vai ser R, que é o seu raio, multiplicado pela soma das duas cargas iniciais, que é Q0 e a outra é neutra, 0, dividido pela soma dos raios, que é R mais 2Rs. Note que essa soma aqui em cima vai dar Q0, Q0 vezes R é Q0R, dividido pela soma aqui embaixo, que é 3Rs. Nós vamos poder simplificar o R de cima com o R de baixo, de tal forma que a carga final da esfera 1 vai ser Q0 sobre 3. Aplicando a mesma expressão para a esfera 2, o que nós notamos? Que Q2 vai ser igual a R2, que multiplica a soma das cargas iniciais, dividido pela soma dos raios das duas esferas. Como a soma aqui continua sendo a mesma coisa, Q0 mais 0, só que agora o raio da esfera 2 é 2Rs. A soma aqui embaixo dos raios continua sendo 3Rs. Nós vamos poder simplificar R com R, e agora a carga final da esfera 2 vai ser 2Q0 sobre 3. Essas são as cargas finais dessas duas esferas, apenas devido ao contato da esfera 1 com a esfera 2. Então, a distribuição das cargas ficam assim, após o contato entre 1 e 2. A esfera 1 vai ter uma carga de Q0 sobre 3, a esfera 2 vai ter uma carga de 2Q0 sobre 3, e a esfera 3, que ainda não entrou em contato com ninguém, vai continuar tendo a sua carga neutra, nula, né?
Agora vamos fazer o último contato entre a esfera 1 e a esfera 3. Fazendo esse contato, nós vamos perceber o seguinte. Ó. A esfera 1 agora tem uma carga no início deste processo de Q0 sobre 3. Enquanto a carga 3, a esfera 3, tem uma carga inicial neutra, né, nula. A carga final da esfera 1, após esse processo, né, de contato entre 1 e 3, vai ser Q1 é igual a R1, que multiplica a soma das cargas iniciais dividido pela soma dos raios. Vamos substituir aqui os dados que nós temos. O raio da esfera 1 é R, a carga inicial da esfera 1 agora é Q0 sobre 3, a carga inicial da esfera 3 é 0, e o raio R1 é R, mais o raio R3 é 4R. A soma aqui embaixo vai dar 5R. Esse R de cima vai poder simplificar com R aqui de baixo, de tal forma que nós vamos encontrar que a carga final da esfera 1 após esse processo vai ser Q0 sobre 15. Fazendo o mesmo processo para a esfera 3, só que agora Q3 vai ser igual a R3, que multiplica a soma das cargas iniciais dividido pela soma dos raios. R3 sendo 4R, a soma das cargas iniciais Q0 sobre 3 e a soma dos raios 5R, nós vamos encontrar que a carga Q3 vai dar 4Q0 sobre 15. Então, depois de todos esses processos, a esfera 1 ficou com uma carga final de Q0 sobre 15, a esfera 2 com uma carga final de 2Q0 sobre 3, e a esfera 3 com uma carga final de 4Q0 sobre 15. Note que a nossa resposta seria a letra C de casa. Mas observe que, se o aluno ficasse atento após a realização do primeiro contato da esfera 1 com a esfera 2 e percebesse que a esfera 2 não entrasse em contato com mais ninguém, você já conseguiria matar esta questão, esse problema, com o resultado da carga Q2. Veja só tem apenas uma única alternativa com esse valor, 2Q0 sobre 3. Ó. Repare que todas as outras alternativas não apresentam esse valor. Então, se o aluno ficasse atento, ele conseguiria otimizar o tempo de resolução desta questão. E você gostou desse vídeo? Espero que sim! Deixe aqui o seu like e o seu comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida durante a resolução deste exercício. Essa foi mais uma questão resolvida do vestibular da Universidade Federal de Roraima, no caso referente ao ano de 2019. Vou deixar aqui em cima a playlist com a resolução das outras questões deste vestibular neste mesmo ano. No mais era isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.